A graça e a paz, elas são multiplicadas na sua vida quando você se lembra, quando você traz à memória quem Deus é. Oi, gente, como que vocês estão? Hoje eu vou ter que falar com o microfone aqui explícito pra vocês, porque eu precisei mudar o cenário, precisei mudar de lugar, interditaram um lugar onde eu gravava os vídeos. E então eu tô tendo que gravar no escritório, que é onde eu trabalho. E agora ele tá vazio porque eu estou em horário de almoço. Mas o tema do vídeo de hoje, ele é tão bom, mas tão bom, que eu não pude deixar de gravar. Então, fica atento, o áudio vai estar diferente, o cenário vai estar diferente, mas a palavra de Deus é imutável, ela continua a mesma. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. A reflexão de hoje, ela tá lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 2, que vai dizer: graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Eu achei essa reflexão extraordinária, por quê? Porque graça e paz serão multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Que significa o quê? Eu vou ter muita paz e eu vou ter graça na minha vida desde que eu conheça Deus, desde que eu conheça Jesus. Porque como é que eu vou ter paz em uma situação de caos se eu não souber quem Deus é? Se eu não souber que Jesus, ele é capaz de operar milagres. Então, a graça e a paz, elas são multiplicadas na sua vida quando você se lembra, quando você traz à memória quem Deus é. Você precisa saber a identidade de Deus e assim você vai ter graça e paz sobre a sua vida. E pra mim, quando eu li isso, eu comecei a pensar em quem Deus é. E ficou tão óbvio o sentimento de paz, porque mesmo num cenário de impossibilidade, mesmo quando o mar se fecha e tá vindo um exército atrás de mim, se eu sei que Deus abriu o mar para Moisés, para o povo de Israel passar, se eu sei que o meu Deus, ele é um Deus que ouviu a oração de Jesus e multiplicou pães e peixes e alimentou uma multidão faminta com 5 pães e 2 peixinhos, e fez de novo, depois, poucos capítulos à frente. E se eu sei que o meu Deus é um Deus que manda comida do céu, que manda maná para alimentar o povo, que é um Deus que ouve a oração, porque quando o povo reclamou da comida, ele deu outra comida. Ele muda, ele tá atento ao que eu falo. Então, desde que eu tenho pleno conhecimento de Deus, eu tenho paz, porque eu sei que o meu Deus, ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que eu penso, que eu desejo, e infinitamente mais do que eu preciso. E uma das reflexões também que eu tava tendo era sobre o poço de Mara, porque o Senhor, o povo tava morrendo de sede, eles estavam no meio do deserto, não tinham o que beber, pra onde ir, não tinha um quiosque vendendo Coca-Cola, Guaraná, Sprite, não tinha. E eles se deparam com um poço. Imagina você, tudo que você mais queria era água, e aí você encontra um poço que simboliza o quê? Eu finalmente avistei com os meus olhos, e eu posso só caminhar para eu chegar onde eu queria. É como se eu avistasse a Terra Prometida e eu pudesse respirar fundo e pensar, estou mais perto do que nunca para conquistar o que eu desejo. E quando eles chegaram onde eles acharam que teria o que eles queriam, que eles passaram, sabe, a manhã toda pensando, a vida toda pensando, os últimos meses, semanas pensando, não tinha o que eles precisavam. Na verdade, tinha o oposto, porque eles queriam água potável e tinha água amarga. E Deus mudou o cenário e fez aquela água ser potável. Então, quando a gente olha para esse Deus e a gente tem um pleno conhecimento acerca desse Deus, a graça do Senhor e a paz se multiplicam. Primeiro a graça, porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu dou abertura para Ele operar na minha vida. Porque a graça, ela é um favor de Deus e merecido, é de graça. Mas eu preciso da abertura. E a paz, ela vem da consciência de que Deus é poderoso para fazer. Mas eu preciso conhecê-lo para saber disso. E aí, continuando a leitura no versículo 3 e 4, vai dizer assim, ó: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. E novamente a gente volta para o conhecimento de Deus, porque ele já te deu tudo o que você precisa. Mas você precisa conhecê-lo para entender isso. Sabe quando a gente corre atrás de coisas aqui da terra e no fim tudo é fumaça? Igual Salomão dizia, nada vale a pena. Tudo no final parece fadigado, cansado. Você correu atrás de coisas e no fim nem valeu a pena. Nem era isso que você buscava, nem era isso que você queria de fato. É você ter um desejo, quando você consegue de fato consumar esse desejo, você percebe que não era bem isso que você queria. É você buscar trocar de carro e você trocar o carro e você pensar, é só um carro. Sabe, quando a gente tenta se preencher com coisas da terra, a gente continua vazio. E ter o pleno conhecimento de Deus é entender que Ele é tudo o que você precisa. Mas se você não o conhece, você não sabe que Ele é tudo o que você precisa.
então te falta algo, te faltam coisas. O versículo seguinte diz assim: dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Ele nos deu grandiosas e preciosas promessas para você. Você não tem buscado de fato conhecer a Deus, você não conhece por completo e por isso te falta paz. A falta de paz, ela vem quando eu duvido de que meu Deus é suficientemente capaz de suprir as minhas necessidades, de cumprir as promessas que Ele fez. Nós temos grandiosas e preciosas promessas, mas se você não acredita que Deus é um Deus que cumpre suas promessas, que é um Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, se você não conhece o seu Deus, você não vai ser um povo forte que fará proezas como tá lá em Daniel. E você precisa mudar esse cenário. E isso precisa mudar hoje. Eu tava conversando com uma amiga ontem e uma das frases que ela me falou que Deus falou pra ela, ela compartilhou, dividiu comigo, foi que as pessoas, elas estão perecendo, elas têm uma falta, um vazio dentro delas porque elas não ouvem a voz dele e não o conhecem por completo. E nós precisamos estar mais sensíveis para ouvir a voz desse Deus que cumpre promessas e supre todas as suas necessidades. Você precisa parar de correr atrás do vento, de tentar resolver as coisas com o seu braço e se lembrar das promessas e se lembrar dos feitos do Senhor. Pega a sua Bíblia e lê tudo o que Ele fez. Pega, joga no chat GPT todas as vezes na Bíblia em que o Senhor cumpriu uma promessa. Todas as vezes na Bíblia em que o Senhor fez o impossível se tornar possível. Todas as vezes na Bíblia em que o Senhor honrou um homem, respondeu uma oração, e leia, porque você precisa edificar a sua fé, fortalecer a sua fé. Você, não o outro, não seu pastor, não o próximo. Você, não o pessoal da sua igreja. Você precisa se mover, se movimentar para mudar esse cenário, para que você não passe a vida inteira sem graça e sem paz. Porque para você ter graça e paz abundante, você precisa conhecer a Deus. Você precisa de fato conhecer a Deus. O seu Deus acalma o vento, acalma a tempestade. O seu Deus, com uma oração, multiplicou e alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. O seu Deus não precisa que você tenha muito, mas Ele precisa que você tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não tem confiado nas promessas, você tem desagradado a Deus. Se você não crê que Ele vai cumprir na sua vida o que Ele prometeu, você precisa rever a sua vida, rever os seus conceitos e passar por um filtro. O Senhor te convida hoje a edificar a sua fé, a mudar todo esse cenário e voltar a confiar, voltar a conhecer plenamente seu Deus. E caso você nunca tenha o conhecido por completo, o convite dele hoje é: venha e me conheça, leia a minha palavra, me busque, porque todo aquele que procura encontra. É quem bate, a porta é aberta e você precisa buscar o pleno conhecimento de Deus. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero de verdade que essas palavras tenham edificado a sua vida. Eu queria ter passado de uma outra forma, infelizmente eu tive que falar baixinho, mas eu não podia deixar de gravar, de compartilhar com vocês hoje esse vídeo. Então que em nome de Jesus você se mova, se movimente para mudar o cenário da sua vida, para conhecer o seu Deus. Porque um povo que conhece o seu Deus se torna um povo forte e que faz proezas. E é isso que o Senhor espera e tem para sua vida. Deus abençoe grandemente. Em 5 segundos ou menos vai aparecer para você 2 sugestões de vídeo. E eu tenho certeza de que vai falar grandemente com você. Se você puder, assista. Até o próximo vídeo deste canal. Deus abençoe grandemente.